Meus amigos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o governador Tarcísio de Freitas deve se filiar ao partido no próximo mês. Segundo o dirigente, a informação teria sido passada pelo próprio Tarcísio em jantar há cerca de um mês em Brasília. A migração do Republicanos para o PL é um pedido antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquela história de sempre, agora com uma informação vinda do Valdemar, do presidente do PL. Tarcísio deve se filiar ao PL em junho. Agora vai, será, Acácio? Não é a primeira vez que ele fala sobre a filiação do Tarcísio, é a primeira vez que ele dá um prazo, mas não é a primeira vez que ele cita essa situação ou pede essa situação. E verdade seja dita, o governador Tarcísio já flertou com o PL, já flertou com o PSD do secretário da Casa Civil, Gilberto Kassab, mas dentre todas as opções nós só temos uma única convicção, que ele sairá do Republicanos, que a situação do PL no estado de São Paulo já é confortável para que ele venha ao partido. Você acha que ele vai para o Republicanos, ou Diego? Não, o Republicanos ele já está, né? Que ele vai pro PL. Sair do Republicano? Eu acredito que sim. Isso já houve um mal-estar muito grande quando houve a substituição do ministro de Portos e Aeroportos, que o ministro, né, ainda é ministro, Márcio França, disse num tweet ironizando que agora sim o governo federal traria para perto de si o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, eu acho que desde então essa relação já ficou um pouco estremecida. E para um potencial candidato à presidência da República em 2026, eu acho que não fica bem, sob o ponto de vista do discurso, você está integrando um partido que é base de um governo ao qual você vai fazer oposição. Eu sei que isso é muito comum em muitos lugares, principalmente em municípios, mas quando a gente vai para o governo federal, onde o voto ideológico é muito importante, onde a gente se encontra num contexto de polarização política muito grande, é importante, cada passo é importante. Então, se o Tarcísio quer contar com os votos da direita para uma eventual candidatura presidencial, e a direita hoje ainda é, em grande parte, representada pelo bolsonarismo, ele tem que estar ao lado do partido do presidente Bolsonaro. Ô Wilson, me dá a impressão que hoje, no governo do estado de São Paulo, o PSD influencia muito mais do que o PL. Por que aquele saindo do Republicanos iria para o PL e não para o PSD? Porque é isso, o Diego falou bem. Os votos não são do PL, os votos são do Bolsonaro. O Bolsonaro está puxando o Tarcísio para o partido onde ele está. Porque não é já que vai usar minha imagem para ser candidato a presidente, é lógico, Tarcísio tem um certo frescor, né? O Tarcísio é um bolsonarista, mas ele sai um pouco da bolha, né? Ele pega aquela classe média não radical, né? Pega uma direita menos radical. Mas o Bolsonaro se vê, fala, pô, já que vai ser o meu candidato, possivelmente vai ocupar um espaço que foi meu, já que eu não posso mais ser candidato, vai vir pro PL. Não vai ficar engordando outro partido, vai engordar o meu partido. E acho que o PSD, na verdade, tem uma questão de filiação de prefeitos. Não sei se ele tem uma força política como muitos imaginam. Porque a força política quem tem é o governador. Se o governador quiser dar uma canetada, se o governador pedir para o secretário da Casa Civil, que é amigo próximo dele, que é o Arthur, fala assim, olha, eu quero que você filie no PP, no PL, no MDB, 100 prefeitos num, 100 prefeitos no outro, 100 prefeitos no outro, tá dada a canetada. Não é o secretário de governo Kassab, que eu gosto muito, é meu amigo, que vai segurar os 300, 400 prefeitos que ele trouxe pro partido. Se o governador determinar que quer 100 prefeitos em cada partido, a articulação política do governo vai conseguir trazer 100 prefeitos para cada partido, que é uma reclamação, inclusive, dos partidos. O Kassab, muitas vezes, tem problemas políticos internos dentro do Palácio, justamente por esse movimento que ele fez, sem combinar com o governador Tarcísio, deixou descontente a maioria dos partidos próximos ao governador, inclusive o PL, e acabou perdendo muito prestígio junto ao governador, porque a relação entre os dois, desculpem se forem falar ao contrário, a relação entre os dois não é das melhores. Tanto é que, se você for ver o orçamento da pasta do secretário Kassab, diminuiu muito
Diminuiu muito nesse orçamento desse ano. E isso é reflexo um pouco desses movimentos políticos não combinados com o governador Tarcísio. Mas daí quem é que sai perdendo em uma cisão de Kassab e Tarcísio, ô Diogo? Será que o Tarcísio perde mais ou o Kassab perde mais? Porque o Kassab está com 300 prefeitos, e aí? Ambos perdem, mas o Tarcísio perde mais. Eu fico pensando, por que o Tarcísio haveria de ir para o PL agora? Tem que haver algum ganho político, alguma justificativa para que ele faça esse movimento no ano onde ele não vai participar das eleições, a não ser como apoiador de candidatos. Então, me parece muito mais lógico ele ficando no partido onde está, no Republicanos, ele, de certa forma, segura o Republicanos, que é um partido relativamente pequeno, mas que tem a sua importância, como todos têm. E ele já tem uma relação muito boa com o PL. Então, me parece muito mais lógico que ele espere para tomar essa decisão mais perto da eleição de 2026. E ele jamais iria para o PSD do Kassab neste momento, porque o Bolsonaro vê no Kassab não um adversário, mas um inimigo político agora. É uma daquelas pessoas que ele comprou como culpado por grande parte dos seus problemas e até responsável pelo fato dele, Bolsonaro, não ter sido eleito. O que eu não concordo, mas é assim que ele vê. E, portanto, o Tarcísio ir para o PSD nesse momento seria arrumar uma encrenca desnecessária com o bolsonarismo neste momento. Quero te ouvir, Priscila. Sim, eu também acho, ponderando aqui o que já foi falado, que o Bolsonaro já queria, isso é o meu pensamento, no sentido de que o Tarcísio tivesse já em 2022, na eleição passada, no PL. Justamente porque houve uma problemática no sentido de que 500 mil pessoas, mais ou menos, deixaram de votar no 22, que seria o número do... Deixaram de votar Isso, exatamente. Que era o partido, inclusive, do Tarcísio. Então, sem prejuízo de todas as outras perdas que se demonstram, uma dessas, porque 500 mil eleitores é voto... É bastante voto para uma questão. Não estou falando que é só isso, mas isso acho que também deve ser levado em consideração. Porque o eleitorado, ainda mais questão ligada à urna, as pessoas não sabem, elas votam pelo número mesmo. E isso influenciou de alguma maneira também. Agora, Wilson, eu quero te ouvir porque parece que nessa negociação aí da saída do Tarcísio do Republicanos para o PL, estaria em troca o apoio do PL para o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, se tornar presidente da Câmara dos Deputados. Parece que seria essa a negociação. Tarcísio para um lado, presidente da Câmara para o outro. Então, Koba, essa história do PL já é uma coisa já fechada. O Tarcísio vai para o PL, inclusive está tentando levar outros players para o PL, inclusive o ex-governador Rodrigo Garcia. A questão de articulação junto com o PRB, com o republicano, com o republicano, com o Marcos Pereira, tem essa questão de apoio, sim, à presidência da Câmara. Marcos Pereira é um articulador muito habilidoso. Ele já tentou se viabilizar na eleição que foi do Arthur Lira, onde o grupo que ele participava rachou e eles acabaram perdendo espaço, porque existia um combinado entre ele, o Rodrigo Maia e o Baleia, e o Rodrigo Maia acabou lançando o presidente do MDB, Baleia. O Marcos Pereira se sentiu em algum momento que existia um acordo e não concordou, tentou se viabilizar por outras correntes, ou seja, esse grupo se dividiu e o Arthur Lira venceu as eleições. Agora, me parece que o Marcos Pereira tem conseguido uma grande articulação de ampliar o número de partidos a seu favor e, pelo que me parece, tem uma certa preferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa briga. Quero te ouvir também, Ana Beatriz Hirsch, como é que fica essa possibilidade de mudança do governador Tarcísio para o PL, partido do Bolsonaro? Olha, eu estou um pouco com o que disse o Diogo, no sentido de que eu não vejo motivos para ele fazer qualquer movimento nesse momento, considerando que as eleições em que ele vai participar, seja tentando uma reeleição no estado, seja como presidente, são só em 2026. Eu acredito que, embora uma parcela da população ache super importante que ele esteja no mesmo partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro, existe também esse eleitorado mais moderado que talvez gostaria de ver um distanciamento daquilo que pregam os bolsonaristas raiz
ao que se espera de um novo presidente. Muito se fala nessa polarização, na necessidade de furar a bolha, e por mais que o governador Tarcísio seja claramente alguém ligado à direita, ligado ao Bolsonaro, ele sempre manteve uma postura mais ponderada, ele sempre se vendeu como uma pessoa técnica. Teve até aquele afago no presidente Lula em uma... Quando foi? Faz uns 2-3 meses que eles estiveram... Foi no aniversário do Porto Santos. Isso, que eles... Anúncio do túnel das obras do PAC, não é? Isso. Eles estiveram juntos. Então, assim, durante todo esse tempo à frente do governo, ele tem se colocado como uma pessoa mais neutra, como uma pessoa mais ponderada, meio alheia a toda essa polarização. Se ele se junta ao PL, especialmente porque num momento em que isso não é necessário, que nenhuma mudança partidária é iminente, tem essa necessidade por conta de janela, etc., ele talvez feche essa porta e tenha que se colocar mais à direita, que é algo que talvez não agrade a todos. Pode ser que agrade mais a alguns, mas talvez feche portas para ele no futuro.